Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Lígia Santos, sou ginecologista, trabalho na zona leste da cidade de São Paulo, na Vila Carrão. E a intenção desse vídeo é a gente falar um pouquinho a respeito do DIU, tirar um pouquinho das dúvidas que eventualmente você possa ter e que eu recebo diariamente das minhas pacientes sobre esse dispositivo tão pequenininho, mas que faz toda a diferença na vida da mulher. Então, para começar, vamos falar um pouco o que é o DIU, definir o que é isso, né? DIU é a sigla de dispositivo intrauterino. E é um dispositivo bem pequenininho que fica dentro do útero para evitar a gestação. Esse daqui é um DIU de cobre. Ele tem formato de T, é uma haste de plástico revestida de cobre e que tem esse fiozinho aqui no final que serve para eu tirar esse DIU quando eu for engravidar, eu decidir engravidar, ou quando eu tiver que trocá-lo ou não quiser mais usar. O DIU no mercado, a gente tem 3 versões diferentes. Então, eu tenho o DIU de cobre, que é esse aqui que eu tô mostrando para você, tem o DIU de prata e tem o DIU hormonal. Para cada uma dessas 3 versões, eu tenho mais 3 tipos de DIU em formato menor. Então, existe o mini DIU de cobre, o mini DIU de prata e o mini DIU hormonal. E como é que funciona, né? Como é que o DIU trabalha para evitar que eu engravide? Então, esse DIU aqui especificamente e o DIU de prata, que na verdade é cobre misturado com prata, eles não têm hormônio. Mas esse metal que acompanha o DIU e o próprio dispositivo, eles, como um corpo estranho, fazem com que ocorra uma reação inflamatória. E aí, a célula germinativa masculina, né, o espermatozoide, ele não consegue fecundar, ele não consegue chegar até a tuba, porque esse ambiente uterino está inóspito, e aí ele não encontra o óvulo e eu não engravido. Então, se a sua dúvida é se o DIU é abortivo ou não, não, ele não é abortivo. Eu não consigo nem formar o ovo, né, o zigotinho, para poder engravidar, para poder fixar em alguma coisa. Esse dispositivo, quando é hormonal, funciona como? Então, além dessa questão do fator inflamatório que eu estava falando para você, ele ainda tem a liberação de hormônio. Então, faz com que exista um ambiente uterino inóspito. Então, o tecido de dentro do útero, né, o endométrio, ele fica muito fininho, fica um tecido ruim para implantação e ruim para passagem de espermatozoide, e eu fico sem engravidar. Então, uma ação dupla, né? Além da ação hormonal, eu ainda tenho a questão do corpo estranho no caso dos DIUs hormonais. Quanto tempo eu vou poder usar esse DIU? Então, depende muito do tipo de DIU que eu escolher. O DIU de cobre comum, ele dura até 10 anos. O DIU de cobre mini, DIU de prata e o DIU hormonal, eles duram no máximo 5 anos. E para eu escolher qual tipo de DIU que eu quero, aí eu preciso saber qual que é o meu objetivo, né? Então, se eu sou uma mulher que tem problemas com a menstruação, eu não quero menstruar, ou eu menstruo muito, eu tenho mioma, tenho adenomiose, tenho endometriose, eu preciso parar com o meu ciclo menstrual, ou eu desejo fazê-lo. Aí vale a pena você pensar num DIU hormonal, se você não tiver nenhuma contraindicação ao uso de hormônio. E isso você precisa discutir com um médico. Mas se eu sou uma mulher que prefiro ficar sem hormônio, né? Então eu tô fazendo essa transição, não quero mais tomar pílula, nem usar injeção, eu quero ficar sem hormônio, eu quero me livrar, aí vale a pena usar o DIU de cobre ou o DIU de prata para você poder fazer essa mudança. E aí, precisa de algum preparo? Como é que a gente faz em relação a colocar o DIU, né? O preparo é ou não estar grávida, basicamente, né? Então, se eu tiver menstruada, eu posso colocar. Se eu tiver sem estar menstruada, eu também posso colocar. Não tem nenhuma fase do ciclo especificamente que eu precise colocar o DIU. A gente só precisa ter certeza que você não está grávida, então se você estiver fora do período menstrual, é só fazer um teste de gravidez e de preferência trazer um Papa Nicolau mais recente, até 1 ano mais ou menos já é o suficiente, né? Posso trazer o mais antigo?
Pode, depende muito de caso a caso. Como é que a gente vai colocar o DIU, né? Que é uma das questões principais. Eu preciso ir para o hospital, dá para fazer no consultório, toma anestesia, não toma. Então, 99% das mulheres coloca no consultório, existem algumas que colocam no hospital. É muito difícil alguém optar por colocar no hospital, porque geralmente são mulheres que têm muito medo, que têm alguma fobia, alguma coisa muito específica, ou que tentaram colocar no consultório e não conseguiram. Então, aí elas são encaminhadas para fazer em centro cirúrgico, a gente ceda, então ela não vê nada e coloca. É a minoria. A grande maioria coloca no próprio consultório. Então, você pode tomar algum remédio para cólica, porque a manipulação uterina inevitavelmente vai te dar cólica. E aí você vai colocar esse DIU e ir embora. Demora uns 5 minutos no máximo, é uma coisa muito tranquila. Algumas mulheres preferem fazer isso com anestesia local. Então é feito um anestésico no colo do útero para que você não sinta tanto desconforto. Também tem essa possibilidade. E as duas possibilidades são feitas no próprio consultório médico. Como é que a gente faz, né? Então, aqui tá o útero, a gente introduz o insertor do DIU, né? Leva até o fundinho do útero e solta ele. E aí ele fica lá dentro. Ah, esse fiozinho a gente corta, né? É óbvio que ele não vai ficar, porque pode ser que seu parceiro sinta o fio, então a gente corta num tamanho bem curto, que é o suficiente para puxar. Então, seu parceiro não vai sentir nada e você não vai sentir nada. Colocou, esquece que ele existe. Dá para você usar absorvente interno, dá para usar coletor, absorvente externo, normal, vida normal. No dia da inserção, evita, né, de ter relação sexual. No dia seguinte, você já pode ter relação normal. De preferência, a única ressalva que eu faço, espere fazer o ultrassom, que é o preparo pós-DIU, né? Então, eu coloquei e aí depois o que eu faço? A gente fez o pedido de um ultrassom e aí você espera para fazer esse ultrassom para ver se o DIU tá bonitinho no lugar. Se ele estiver fora do lugar, principalmente o DIU sem hormônio, que é o de prata e o de cobre, existe a possibilidade de você engravidar porque diminui a eficácia contraceptiva dele. Não significa que você tá zerada de proteção. Então, existe uma proteção, mas a eficácia é menor. Então, o ideal é que você espere fazer o ultrassom e aí, se tiver bonitinho no lugar, liberada, pode ter relação normal. Esse ultrassom vai ser feito mais ou menos uns 15 dias depois da inserção. Existem alguns médicos que pedem, inclusive, para você menstruar e depois fazer, mas não necessariamente precisa fazer isso. Então, você coloca o DIU, espera mais ou menos alguns dias, até porque muitas vezes é difícil da gente conseguir marcar o ultrassom, e aí faz o ultrassom tranquilamente. Ele tem uma eficácia super alta, então é mais de 99% de chance de evitar a gestação. Não é 100%, porque método nenhum é 100%, mas é um método extremamente bom. Depois de colocado, você vai fazer o segmento a cada 6 meses, uma vez por ano, se ele estiver no lugar, e você tem a opção de tirar quando quiser. Então, se eu coloquei hoje e quero tirar na semana que vem, não tem problema nenhum. Se quer tirar daqui a 10 anos, porque venceu e quero colocar outro, também sem problema nenhum. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo, até você tira um e já coloca o outro, para aquelas mulheres que não querem engravidar. Qual que é a vantagem do DIU? Então, depende do DIU que eu tô falando, né? Se eu estou falando do DIU sem hormônio, a vantagem é justamente essa, é eu não ter nada de hormônio interferindo no meu corpo. Então, não mexe com pele, não mexe com cabelo, não mexe com peso. Eu simplesmente não vou engravidar. Vou menstruar normal. Se eu tenho problema em relação, às vezes depressão, algum problema de hormônio, não me dei bem com pílula, com injeção, ou eu tenho uma contraindicação, né? Eu tive câncer de mama, tive um sangramento, um câncer e eu não posso utilizar hormônio. O DIU é um método muito bom e duradouro. Se eu
tenho problema com a menstruação, então não posso menstruar, aí o DIU hormonal vale a pena, né? Uma vantagem dele é fazer com que eu fique sem menstruar, ou se eu menstruar, eu vou menstruar muito menos do que eu menstruaria sem o DIU. Eles, independente do tipo de DIU que eu for colocar, é um método de longa duração, então se você tem intenção de engravidar logo, não recomendo colocar o DIU, só se você tiver nunca engravidar, ou eu tenho medo de fazer laqueadura e não quero, ou não tenho condições de fazer agora, aí vale a pena você colocar. Ou se eu tenho intenção de engravidar daqui a muito tempo, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, quero terminar minha faculdade, quero fazer meu mestrado, eu quero encontrar alguém, enfim. É um método de longa duração, um método muito eficaz, é um método super simples de ser colocado, como eu falei, em mais ou menos 5 minutos, qualquer consultório médico isso está resolvido, e é um método extremamente seguro. Então, você colocou o DIU, ele tá no lugar, pode ficar tranquila que você não vai engravidar. Depois, faz o acompanhamento e é só alegria. Mudei de ideia? Método reversível, é só tirar. Então, a gente fica por aqui. Eu acho que são as dúvidas mais comuns em relação ao DIU. Se tiver alguma dúvida, algum problema, é só mandar mensagem e a gente vai conversando. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.